O Prêmio News está de volta para você nesta edição de segunda-feira, mais um início de semana. E agora, no terceiro bloco do nosso jornal, nós vamos conversar com o Dr. Renato Sanches, que nos traz um assunto muito importante que envolve o assistencialismo social prestado pelo município acerca das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. É isso, doutor Renato, bem-vindo. Exatamente, Henrique, bom dia. Muito obrigado. Conta um pouquinho para a gente desse tema tão importante e mais do que nunca presente e necessário hoje em dia, né? Exatamente, senhor Henrique. É com muita honra que a gente trata dessa questão das pessoas que muitas vezes elas se tornam invisibilizadas socialmente pelos aspectos inerentes à situação de vulnerabilidade social, como dito pelo senhor Henrique, que são as pessoas que estão em situação de rua, né? Cabe pontuar que as pessoas em situação de rua, como bem declarado, as pessoas são pessoas passíveis de direitos e deveres contempladas pela nossa Constituição Federal, contempladas também por tratados internacionais e demais legislações que tratam desse tema com o objetivo de trazer dignidade a essas pessoas. As pessoas em situação de rua são vistas inicialmente como um grupo heterogêneo, ou seja, um grupo que não existe ali uma forma de dizer que todos são similares e todos os motivos que conduziram as pessoas a essa extrema situação de miséria foram os mesmos. Existem múltiplos fatores que possibilitam que as pessoas estejam nessa condição de situação de rua, assim colocado. Anteriormente se utilizava muito, infelizmente ainda se utiliza muito a nomenclatura morador de rua. Só que a questão propriamente dita de morar na rua traz em si um conjunto de circunstâncias que aparenta que a pessoa optou por morar na rua, como se fosse uma escolha individual, ou mesmo a própria moradia no seu aspecto central da compreensão da sua nomenclatura, traz ali uma questão inerente à privacidade, ou seja, a pessoa em situação de rua não tem a privacidade e, em muitos casos, grande parte deles, nem mesmo a escolha de estar ali naquela situação de vulnerabilidade social. Muito bem. Os institutos que trabalham com pesquisas envolvendo as pessoas que estão nessa situação, tem alguma estimativa de gênero, idade, raça, cor, que seja preponderante para essa situação? Exatamente, senhor Henrique. Cabe pontuar que no ano de 2016 temos a mais recente pesquisa feita pelo IPEA, é um instituto de pesquisa e aplicação econômica voltado para aferir e também averiguar quais as questões que influenciam o desenvolvimento econômico de um país, dentre questões paralelas também a estas, né? Foi feito um levantamento, nessa pesquisa chegou-se a um número bastante alarmante, ou seja, em todo o nosso Brasil, em todo o nosso país ali, aproximadamente 101 mil pessoas estão em situação de rua. E dessas pessoas em situação de rua, tem-se ali, grande parte delas estão aglomeradas nas grandes capitais, ou seja, as cidades com quantidade populacional ali, densidade demográfica superior a 100 mil habitantes, superiores também a 500 mil habitantes, e nas cidades inferiores a 10 mil habitantes, a quantidade é bastante menor. Ele deu ali praticamente um norteador frente a como as cidades com mais de 100 mil habitantes devem lidar com essas questões, a forma com que os municípios devem gerar políticas públicas para o acolhimento dessas pessoas e a preparação para que essas pessoas possam ser reinseridas na sociedade. Doutor Renato, existe algum fator preponderante para que essas pessoas estejam nessa situação hoje? Existem estudos oriundos do serviço social, da assistência social como um todo, em diversos segmentos da federação, que concluem que grande parte dos fatores que trazem as pessoas para essa situação de vulnerabilidade social são muitas vezes os deslocamentos para que a pessoa busque uma melhor condição de vida para si e para a sua família, outros tipos de deslocamento também oriundos para tratamentos médicos, quando a pessoa sai de lugares muito modestos assim e com grande vulnerabilidade social, se deslocam com a intenção de ascender socialmente. Também muitas questões inerentes à violência doméstica, sejam de adultos, adolescentes, e
O fato que talvez o mais chocante dessa pesquisa foi o quê? Que, diferente do que muitas pessoas atribuem, o estigma social, dizendo que há uma grande quantidade de utilização de drogas e álcools que motivam as pessoas a irem para a rua, muito pelo contrário. As drogas e o álcool estão ali nos últimos fatores que conduzem as pessoas para essa situação de extrema vulnerabilidade e miséria social. Visto que muitas vezes, quando as pessoas estão propriamente dita, na situação de rua, essas pessoas acabam por utilizar o álcool e demais drogas psicoativas dessa forma para conseguirem suportar a grande vulnerabilidade que estão sofridas e imersas ali e as violências que também podem ser acometidas. Muito bem, doutor Renato, acho que é muito importante a gente trazer a questão também, falar aqui de como o município e o Estado se unem para atender essa situação e o que é a obrigação do Estado em decorrência dessa situação, como é que é tratada essa questão para ajudar essas pessoas. Perfeito, senhor Henrique. A partir dessa questão levantada pelo senhor Henrique, tem-se ali que até o ano de 2009, a forma com que o Estado encarava as necessidades destas pessoas em situação de rua era feita muito pela questão do próprio assistencialismo social, dentre outras questões. A partir de 2009 foi lançado o Decreto 7053. Esse decreto ele traz ali um conjunto de diretrizes, um conjunto de princípios e de objetivos para que seja conhecida e implementada a política nacional frente aos interesses da população de rua, ou seja, primeiramente verificada as pessoas com a sua dignidade da pessoa humana, os seus direitos e deveres inerentes e a partir disso é realizado as diretrizes para o próprio mapeamento, para conhecer quem são essas pessoas, compreender os motivos que as conduziram a essa situação, como dissemos anteriormente, e posteriormente, de forma contundente ali, fazer o acolhimento e capacitar essas pessoas para a sua independência e que possam transcender dessa circunstância de vulnerabilidade social, de extrema miséria e ter a dignidade de reescrever as suas histórias. Muito bem, eu acho que o trabalho realizado pelo Conselho Tutelar é um braço importante também nessa questão quando envolve crianças e jovens que estão nessa situação de rua, muitas vezes por influência familiar ou porque deixaram suas casas por maus tratos também, né, doutor? Importante o que foi pontuado pelo senhor Henrique, que em muitas situações as crianças e adolescentes ali que sofrem maus tratos, sofrem violência de qualquer maneira, elas podem ser retiradas das suas casas, das suas moradias ali e conduzidas a abrigos e casas de acolhimento para que sejam devidamente ali inicialmente protegidas de um ambiente possivelmente molestador em qualquer aspecto que seja e a partir disso até em muitos aspectos ali ser reconduzidas a novas famílias ou em casos que há a possibilidade ainda ser reestruturado e possibilitada uma conciliação para que essa família seja novamente feita essa análise pelo conselheiro, pelo assistente social, por uma equipe intersetorial para verificar em que aspecto essa família pode ser resgatada e esse convívio possa ser restaurado. E a partir disso que as crianças, que os adultos ali que estejam nessa condição possam ter os seus direitos resguardados ali. Muito bem. Sobre legislação, tem mais algum apontamento a fazer? Sim. Frente a esse próprio decreto de 2009 que citei anteriormente, o 7053, também temos a Lei 13.714 de 2018, que trouxe um grande avanço para o atendimento das pessoas em situação de rua, quando que por muitas oportunidades o próprio SUS, ele exige, além da documentação, o RG no caso, também ali uma declaração de moradia, um comprovante de residência, e muitas das pessoas que estão em situação de rua não têm essa documentação e não tem como produzir um documento similar a este. Então, foi retirada, já havia uma normativa já frente ao Ministério da Saúde e posterior à implementação dessa legislação traz ali a obrigatoriedade do serviço público de saúde atender essas pessoas e tão importante quanto isso é dizer que existem diversos serviços no município de Osasco e em demais municípios também da Grande São Paulo e outros estados que aderem a essa política nacional de atendimento
atendimento às pessoas em situação de rua, sejam os populares abrigos, que são as casas de acolhimento, e também o Centro Pop Rua, centro de pessoas em situação de rua que atendem essas pessoas de maneira digna e a preparam para a sua reinserção social. Renato, muito importante a gente trazer essas ferramentas de conhecimento para as pessoas, porque o conhecimento é limitado, né? E quando a gente traz um assunto como esse, tão importante, reforça aí o atendimento de que todos nós somos um e mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar passando por situações onde a gente precisa ajudar as pessoas com as quais a gente acaba encontrando no meio do caminho. Eu acho que é muito importante também trazer o conhecimento de que a gente pode a qualquer momento chamar assistência para que quando a gente veja uma pessoa numa situação desconfortável ou esteja num estado debilitado de saúde, pode também chamar os serviços sociais, que é o que acontece nesse frio, né? Que a gente Exatamente, senhor Henrique. Inclusive, cabe pontuar que até o próprio município de Osasco, aqui, como demais municípios que tangenciam a Grande São Paulo aqui, estão com campanhas assim vinculadas frente a essa baixa temperatura que vem instaurado aqui, principalmente em São Paulo, como nos demais estados também, o número 156 para que seja atendida aquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade social, mas importante também ter o conhecimento e, acima de tudo, a empatia necessária, como o senhor Henrique colocou, que somos todos um, que somos todos membros da grande família humana, que aquele irmão, aquela irmã que está numa situação desfavorável socialmente, merece a dignidade e a empatia que olhemos para essas pessoas, estendemos a mão, podemos fazer como pessoa física ali também uma doação, um atendimento e também encaminhá-la para setores da própria administração pública, como são as casas de acolhimento, o Centro Pop Rua, que atende as pessoas em situação de rua, para que essas pessoas possam ter a dignidade da preservação da sua vida, o atendimento da sua saúde e o resgate da sua dignidade. Renato, muito obrigado mais uma vez por essas informações, sempre útil e quebrando barreiras, quebrando tabus com assuntos que dificilmente a gente encontra em outros locais, né? Sempre um prazer. Obrigado e até a semana que vem. Até semana que vem. Muito bem, estas foram as notícias e informações desta edição do seu Jornal Prêmio News, também entrevista de hoje com a participação do Dr. Renato Sanches. Lembrando a você que além do cabo, através da NET ou TV Multimídia, você pode nos acompanhar em tempo real através da nossa programação online pelo redepremiumtv.com.br, além das nossas redes sociais pelo Facebook ou Instagram pelo @Rede Premium TV. Sempre com você. Até mais!